Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo. Graça e paz, vamos juntos? Palavra de hoje? Sim, mais uma carta. Nós já deixamos as cartas de Paulo, as cartas de Pedro. Agora estamos nas cartas de João. Estamos caminhando para Apocalipse. Isso quer dizer que nós vamos fechar toda a Bíblia. Para a glória de Deus, você que me acompanha desde 1º de janeiro. E você pode também acessar os devocionais anteriores, a Bíblia todinha, ali pelo YouTube Batista Fé em Cristo. Glória a Jesus, que nós possamos assim caminhar meditando na palavra de Deus. Eu quero trazer o destaque aqui na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, está escrito duas verdades aqui neste mesmo versículo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui então, neste texto, nós temos duas realidades. A primeira diz, se nós confessarmos os nossos pecados. É uma condicional. Se nós confessarmos os nossos pecados. Nós sabemos que há um processo para que venhamos a chegar ao arrependimento. E quando a gente chega ao arrependimento, então nós temos uma mudança de vida, caso esse arrependimento gere uma outra atitude, que é pedir perdão ao Senhor, é o ato de confessar, e deixar o pecado, deixar a iniquidade. Provérbios 28:13 fala justamente disso, que aquele que confessa e deixa, ele alcança misericórdia. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Está lá. Em Atos 17:30 também fala que Deus notifica os homens em toda parte que agora, no tempo presente, se arrependa. Em 2 Coríntios 5:17 fala da nova criatura. Aquele que está em Cristo é nova criatura, ou seja, ele entende que ele é espiritual, ele não é só carnal e que ele precisa se arrepender dos pecados da carne e deixá-los para que alcance assim o céu. Então, para que a gente possa confessar os pecados, chegar nesta etapa, nós precisamos de nos arrepender. Então, o arrependimento, ele não é saber que pecou, ele não é confessar o pecado, ele é uma firme decisão de mudança de vida, conforme está escrito em Romanos 12:1, que fala que aquele que ele transforma a sua mente, ele não se conforma com esse século, mas ele transforma a sua mente, ele se renova para o conhecimento novo, então ele vai experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, ou seja, arrependimento é mudança. Quando Jesus ele foi buscar aquela ovelha perdida na parábola em que contou, deixando as 99, então ele diz que muito vale ou mais vale a ovelha mesmo que perdida. Naquele momento se arrependeu do que 99 pessoas que se acham já justas e sem necessidade de se arrepender dos seus pecados. Então eu preciso entender que o arrependimento vai nos levar justamente a entender que pecou, que há uma necessidade de confessar, de pedir perdão, e aí quando a gente faz isso, está escrito aqui que ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Em Isaías 40 diz que pecado perdoado, pecado confessado é pecado perdoado, ou seja, Deus não se lembra mais, passou, acabou, já era. Então eu preciso entender isso. O ato de confessar também vai produzir vergonha. E sabemos que lá na cruz ele levou a vergonha, ou seja, a gente vai conseguir ali ser liberto de todo tipo de iniquidade. Então ele fala aqui nesse versículo, João, que além de Jesus perdoar os pecados daquele que verdadeiramente se arrependeu no ato de confessar, ele também vai purificar de toda a injustiça. Se a gente pegar lá Mateus, você vai ler onde Jesus ensina: buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Justiça são as obras vivas de Deus. Justiça é o que é bom, é o que o justo praticou. Quem foi o justo? Foi Jesus. Aquele que é justificado por Jesus, ou seja, ele se converte a Jesus, arrepende dos seus pecados e anda dentro de uma reeducação, entendendo agora que confessar Jesus como Senhor e Salvador é uma coisa, praticar é outra. Então, quando a gente vai
praticar aquilo que a gente está recebendo agora dentro de uma nova vida, então eu estou me reeducando. Nesse processo de reeducação, eu estou praticando as obras de justiça, porque eu não vou praticar mais obras da carne. Está escrito lá em Gálatas 5, quais são as obras da carne e os frutos do Espírito Santo. Eu vou praticar as obras de Jesus, a que ele praticou. Então, até quando a gente aceitou Jesus, nós estávamos nas obras da carne. Talvez nós praticamos injustiça, e é muito provável, quase 100%, que todos, assim como eu, praticou obras de injustiça, mas também sofreu obras de injustiça. E essas obras, elas vão produzindo dentro de nós algumas ações, sentimentos, rancores, mazelas, mágoas, tantas coisas em situações que vêm sobre o nosso corpo, mas também vêm sobre a nossa vida espiritual. E aí cai no emocional, mexe com a alma, com relacionamentos, com trabalho, com profissão, com servir a Deus, com até mesmo ter um encontro com Deus e entender o que está acontecendo. Então, nesse mesmo versículo tem duas situações. A primeira parte é essa: confesse seus pecados, arrependido, e tome posse do perdão, é a graça nesse tempo, e depois ele vai purificar você, ele vai limpar você. E como que ele vai fazer isso? Quando você lê a palavra, quando você congrega, quando você começa a obedecer a palavra e colocar em prática tudo aquilo que Jesus ensinou. Quando você está debaixo de um pastoreio, você presta conta da sua vida. Quando você está junto, dentro ali do rebanho, e quando você é confrontado por situações, por você mesmo, quando você renuncia, quando você passa a ter outro entendimento, ou seja, aquilo que estava lá dentro da nossa alma, da nossa vida, que não glorificava a Deus, as maledicências, a prostituição, os pensamentos contrários à palavra de Deus, enfim, toda a obra do inferno na nossa vida, toda a obra de injustiça, todo sentimento de culpa, tudo aquilo que a gente já sentia, sente, é rejeição, enfim, a gente está ali mais fechado para tudo, quer se isolar, enfim, tudo isso que não é de Deus, ele vai fazer o que agora? Ele vai purificar, por quê? Porque você vai se enchendo de Deus a cada dia. É como a água limpa transbordando, jogada dentro de um copo que está com água suja, e ele começa a transbordar, então vai limpar tudo. Então o que você precisa fazer? Perseverar, buscar a Deus, procurar ajuda espiritual nas pessoas certas. Não é bater de porta em porta, não é anunciar no Facebook, mas também é crer que o Senhor Jesus, ele pode fazer essa obra. Está passando por opressão, vontade de desistir, de jogar tudo para o alto. Olha, pare, pense, isso é uma batalha espiritual, isso você está passando por setas do inferno, e não adianta buscar conselho pelo WhatsApp. Eu não gosto de aconselhar ninguém pelo WhatsApp. Eu aconselho a pessoa a buscar o seu pastor, a sua liderança, porque essa pessoa é que provavelmente vai direcionar outras para cuidar, ou ele mesmo fará essa obra de aconselhamento e oração. Mas faça pessoalmente. Tem coisas que tem que ser confrontada, olho no olho, tem sentimentos que precisam ser expressos. Então, quando a gente toma este caminho, então nós vamos encontrar o que a Bíblia diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Não é de ficar repetindo isso, são ações que vão nos levar para um caminho de vitória, um caminho de bênção, um caminho de comunhão com o Pai. Pensa bem, aqui em 1 João capítulo 2, no versículo 15 fala: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pensa bem, se o amor do Pai não estivesse em mim, se eu não pudesse sentir esse amor, provar desse amor, conhecer esse amor, então eu não conseguiria andar na minha caminhada espiritual, profissional, emocional, familiar. Eu não conseguiria entender a proposta do reino de Deus. Mas por quê? Porque eu estaria amando as coisas do mundo. Essas coisas do mundo estão ligadas às obras de injustiça que ele quer purificar. Para que ele purifique, eu tenho que me aproximar dele. Para aproximar, eu preciso ter fé nele, entregar a minha vida a ele, confessar meus delitos a ele, crendo que ele pode me perdoar e abrir uma brecha para ele entrar e fazer a obra na minha vida. Uma coisa está ligada completamente à outra. Que você possa buscar em Deus, né, dentro dessa reflexão, e colocar em prática
para a glória dele, em nome de Jesus. Fica aqui a minha oração, seja, né, o Senhor e a paz dele contigo nesta hora. Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo.